Gente, eu estava aqui sendo arrumado aqui para essa sessão e aí não teve como não lembrar um pouquinho do processo, né? Vocês viram aqui o pessoal arrumando, botando o microfone por dentro da roupa. Eu acho que tudo nessa vida acaba sendo um pouco de processo, né? E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, mas aqui, tirando a brincadeira, vamos agora jogando jogo sério aqui. Aproveitem aí o pitch. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Moacir Bastos. Eu vim apresentar para vocês aqui a minha área, a área de processos e prevenção a perdas. Na verdade, a área é uma área super transversal, né, porque ela passa por todas as plataformas da companhia, né, tanto a parte de processos como de prevenção. Eu vou explicar um pouquinho melhor. A nossa missão é gerar eficiência e cada vez mais sinergias, para que a gente possa evoluir nos processos, empregar tecnologia e garantir a sustentabilidade do nosso negócio, da nossa proposta de valor e esse crescimento tão acelerado, né? Sem consistência, sem uma padronização, a gente não consegue fazer o que a gente vem fazendo e o que a gente se propôs a fazer para os próximos anos. Essa é um pouco da missão da nossa área. Eu acho que ela se conecta muito com atributos da cultura, especialmente o de excelência operacional, né, com os nossos pilares, quando a gente pensa em controles, né, que a palavra é dura, mas é necessária em qualquer ambiente organizacional, né, e também a orientação a dados, né. Se a gente não entende o que está acontecendo na nossa operação e não usa isso para evoluir, a gente não consegue chegar onde a gente precisa, a gente não consegue ser melhor do que os nossos competidores, a gente não consegue atrair as pessoas certas, né? Então acho que tudo isso compõe um pouquinho da área de processo e prevenção a perdas. Eu vou dividir em duas frentes aqui, né? Primeiro falando de processos, né? E processos vai muito além de um fluxograma, né? Que é o que a gente pensa num primeiro momento. A gente está falando aqui de um sistema de trabalho, né? Onde eu preciso medir se o que foi desenhado está acontecendo, eu preciso ter ferramentas para medir todo esse processo que foi desenhado e de pessoas muito bem treinadas e muito preparadas para garantir que esse sistema funcione, né? Sempre que a gente fala de um sistema, a gente está falando de pessoas, de ferramentas e de processos, né? Eu alimento o meu sistema com as mercadorias que vêm dos meus fornecedores, que se entrega na minha loja. Eu tenho uma série de processos em loja para entregar para o meu cliente essa mercadoria e depois eu preciso medir a satisfação desse cliente e, obviamente, retroalimentar todo o sistema para que a gente vá melhorando o nosso dia a dia. Então, esse é um pouquinho do sistema que a gente se propõe a entregar e ele tem vários subsistemas, né? Tem, obviamente, o sistema operativo, que a gente chama, que é os processos de loja, o sistema tático, que é todos os processos do escritório, né, do back-office, que suporta essa operação na loja, os processos de qualidade, que garantem que a gente entregue um produto bacana e de qualidade para o nosso cliente, né, e os processos de avaliação, como é que eu meço tudo isso que eu estou construindo para poder evoluir. Outro processo, né, subsistema, eu diria, muito importante é o que a gente chama de voz do cliente, né, que está recebendo todas as reclamações e inputs da loja e do meu cliente final, né, do meu consumidor final que está lá comprando, para também eu poder entregar uma proposta de valor cada vez melhor para atender esse cliente, né. Então vocês viram que a gente passou por várias áreas, né, e quando eu vou para a prevenção a perdas, também acaba sendo algo muito transversal, que conecta muito com processos, né? O nosso mercado é um mercado de margens apertadas, quando você pensa em varejo, né? A gente está falando aí de margens em torno de 10%, e se você não controla muito bem a sua perda, né, o que você perde na loja de produto ou de dinheiro, você acaba jogando essa rentabilidade toda fora, né? Então o esforço no controle da perda é fundamental no nosso negócio. Eu estou falando desde processos de loja que tem que ser muito bem feitos, né?
até a definição dos produtos que a gente vai vencer, que sejam produtos ganhadores, né? Que eu não deixe vencer na loja. Passando também por toda a área de logística, como é que eu abasteço da maneira correta a minha loja, com os produtos e o estoque na quantidade necessária. Então é uma área, como eu falei, muito transversal, atacando no fim todo o processo de inventário, né, da loja, que a gente precisa garantir que funcione muito bem, exatamente para evitar qualquer tipo de perda, né? A gente começou num patamar bem desafiante, hoje já estamos chegando a níveis muito melhores, através de muito processo de loja, melhoria em sortimento e abastecimento da loja e muita inteligência de dados também, para a gente poder atuar e atacar o problema de forma correta. Então esse é um pouquinho das duas áreas. Quando você pensa no tipo de profissional que a gente busca, eu não gosto de pensar em formação, né? Eu prefiro pensar muito mais em perfil, no sentido de que sejam pessoas que tenham muita energia, pessoas que gostem de trabalhar em equipe, porque a nossa área ela é muito transversal, né? Eu converso com pessoas do comercial, da loja, de logística, diariamente, então que tenham esse espírito de colaboração e, obviamente, uma pegada muito forte de excelência operacional e de orientação a cliente, né? Se a gente não entende o cliente, que pode ser a loja ou o cliente final, né, que está comprando lá no nosso ponto, eu não consigo evoluir, eu não consigo melhorar e eu não me destaco versus meus concorrentes. Então essa pegada de excelência operacional e de orientação ao cliente é fundamental também na área. A gente tem formações diversas, desde engenheiros, administradores, pessoas de comunicação, e eu acho que dá para encaixar, porque a área é muito diversa, a área é muito transversal e tem várias partes, como eu falei, que acompanham, né? Desde controle de qualidade até a voz do cliente, né? Então é isso que a gente acaba buscando como num profissional. E por que a área existe, né? Pode ser uma pergunta de vocês, né? E como é que ela se diferencia um pouco da concorrência. O nosso modelo de negócio ele é muito específico aqui no Brasil, né? É uma loja de conveniência que antes estava dentro de um posto de gasolina e que foi para a rua, né? Obviamente com uma outra roupagem, mas a gente apostou muito nesse modelo e ele é muito específico porque ele trabalha com uma equipe muito enxuta. Eu não tenho pessoas de prevenção na loja, eu não tenho pessoas de processo, eu não tenho um gerente de loja, né? Então a gente precisa ter um sistema muito bem organizado para que essa loja saiba o que fazer, da forma que fazer, e que eu tenha uma padronização entre as lojas para que o cliente entenda o que ele vai receber quando ele chegar numa loja Oxxo ou numa loja Select. Então, essa padronização e essa consistência eu só consigo se eu tenho um sistema de trabalho formado e que evolua no tempo. E por que a gente se diferencia da concorrência? É exatamente porque a gente imprime um sistema totalmente integrado que olha todas as plataformas e que está voltado para uma loja com essas características, né? Uma logística com uma característica também específica, né? E um escritório, um back-office também preparado para esse tipo de negócio. E finalmente o que eu queria falar para vocês, né, depois de comentar um pouco de toda a área, é que vocês fiquem à vontade para conhecer a gente, para falar comigo ou qualquer pessoa de processos de prevenção. Queria convidar vocês para trabalhar com a gente. Acho que é uma área muito bacana, você acaba conhecendo toda a empresa através dela, você evolui junto com ela, né? E carrega isso para toda a sua vida, né? Deixar esse legado que a gente está deixando para o Brasil, eu acho super bacana, e está construindo como todo esse sistema se desenvolve, super importante para o nosso negócio, tá bom?
Obrigado.